Olá a todos, mais um vídeo no canal e esse é a primeira aula de uma série de aulas sobre filosofia. O intuito desses vídeos vai ser ajudar aqueles que querem passar no Enem, porque filosofia é uma matéria que cai recorrentemente, e também para as pessoas que só querem aprender filosofia. Então, vamos lá! A primeira aula vai ser sobre o que é a filosofia, ou será que as filosofias? Então, venha comigo. Então, lá, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que analisar é a etimologia da palavra filosofia. Filo é um tipo de amor. Por que eu falo um tipo de amor? Porque existem vários tipos de amor. Existe o tipo de amor que você sente por um amigo, que seria o filo. Existe o amor sexual, que é o eros. E existe o amor de Jesus Cristo em relação à humanidade, que é o ágape, que é o amor incondicional. Só que aí a gente fica refletindo, né? Um amor incondicional é positivo? Pense, pessoal, fujam dos relacionamentos tóxicos. Fica a dica. Então, continuando, existem esses três tipos de amor. Lembrando, amor é totalmente diferente de paixão. Paixão deriva de uma palavra grega chamada pathos. Então, se lembram de patologia? Paixão é uma doença na perspectiva grega. É por isso que vários amigas ou amigos seus aí tá com cara extremamente feio ou uma menina extremamente zoada, mas acha que é tipo a melhor pessoa de todas do universo. Então, a paixão é uma doença que não faz a pessoa ver a verdade, diferente do amor, que é aceitar a verdade. Então, reparem bem nisso. O amor de um amigo em relação a Sofia. Filosofia. Sofia é um nome tão bonito que significa conhecimento. Então, filosofia significa o amor ao conhecimento. Então, reparem em uma coisa primordial. Filosofia é mais do que um ato racional, é um ato emocional. Porque a pessoa, quando ela faz filosofia, ela faz isso não apenas para descobrir a verdade do mundo e sair da Matrix, mas ela faz isso porque ela ama isso. E é muito divertido filosofia. Eu mesmo antes de cursar a matéria filosofia, eu já amava filosofia, mesmo sem saber o que era filosofia. Essa é a mágica e a beleza da filosofia. Sabe aquele prazer quando você descobre algo, quando você investiga e vai atrás da verdade, é como se explodisse seu cérebro? Essa é filosofia. E está na sua própria palavra, amor ao conhecimento. Então, se a gente cria uma filosofia que é totalmente rígida, que é extremamente chata, sabe que não está fugindo um pouco da palavra filosofia? Mas o que é a filosofia, afinal? Como que eu delimito o que é filosofia e o que não é? Essa é a grande questão. E é por isso que agora eu vou usar o artifício de um intelectual e filósofo brasileiro chamado Saviani. Então, vamos lá. De acordo com Saviani, existem alguns elementos para algo ser considerado filosófico. E para isso eu vou usar um pouco do filme Matrix. Dois elementos primordiais, o primeiro deles é: tudo começa com a dúvida, com a pergunta. Então, a dúvida é o que move. A dúvida é o que começa e faz a pessoa se questionar sobre as coisas e querer descobrir a verdade. Então, tudo começa quando algo se torna uma dúvida, quando algo se torna um problema para a pessoa. Mas não é qualquer tipo de questão. Tem que ser uma questão que mexa com a pessoa. Não pode ser, um problema matemático, tipo 2 vezes 2 igual a... Não é esse tipo de questão que você vê na escola, que já tem uma resolução. Mas muitas vezes são questões que não têm solução. São questões que afligem a pessoa e sem a resposta ou sem investigar isso, a pessoa vai ter um ataque cardíaco como se tivesse comido um McDonald's e um BK, sabe? Quando seu coração fica cheio de gordura. Então, é isso, é essa questão. A questão, meu Deus, eu vou morrer um dia, o que é a vida? Isso é uma questão filosófica, que todo mundo sente na madrugada, não é? Então a primeira questão é essa. Tudo começa com uma pergunta que tem que mexer, que tem que incomodar a pessoa, de certa forma, para querer achar a resposta para isso.
assim como no filme Matrix. Agora, a outra questão que eu também vou puxar do filme Matrix é a radicalidade. Então, o segundo elemento seria a radicalidade, que é um outro elemento que é possível puxar do filme Matrix. Mas para isso, eu vou usar um elemento mais lúdico, uma banana. Olhe bem essa banana. Ela tem uma casca e por trás dessa casca tem a parte que nós comemos e gostamos tanto. Só que repare, se eu observar a realidade só a partir dessa casca, eu não consigo ver o que está por trás dessa casca. Mas a aparência dessa banana só faz eu ver a casca da banana. Por que eu estou dizendo isso? Porque a radicalidade, no sentido do senso comum, é algo de fanatismo, é algo que um torcedor do Palmeiras, ou do Corinthians, ou do São Paulo é, ou que alguns políticos ou pessoas partidárias são. Ou seja, pessoas que não usam a razão. Mas não é nesse sentido que Saviano está falando. É no sentido de ir na raiz da questão. Porque se às vezes a gente fica na superfície, a gente não consegue ver a Matrix. A gente não consegue ver a realidade que está por trás. Que nem essa banana, a gente tem que tirar a casca. Então esse seria o papel da filosofia, tirar a casca do véu da ignorância e mostrar a realidade. E a realidade tem um gosto bom. Agora, o terceiro elemento que Saviano vai colocar é a análise do sistema que a filosofia traz. Por quê? Assim como Hegel pensava a filosofia, Saviano vai pensar da mesma forma. A filosofia pensa o conjunto das coisas. E por isso que ela é a ciência ou a forma de conhecer o mundo mais livre de todas. Por quê? Porque ela pode estudar tudo. Praticamente tudo pode ser um objeto filosófico. Desde séries, filmes, livros, amor, morte, vida, justiça, ética, existência, basicamente tudo pode ser filosófico. E o último elemento, e o quarto, e eu acho que é um dos mais importantes, é a filosofia não pode e não deve ser dogmática. A filosofia é uma forma de conhecer o mundo aberta e humilde. Você não pode nunca achar que você descobriu a verdade de tudo e calar os seus ouvidos e não ouvir os outros. A filosofia, assim como a ciência, está em constante aprimoramento, está em constante evolução, não seria uma boa palavra, mas está em constante mudança. Então, não tem como eu me fechar. Eu tenho que ouvir os outros, ouvir o conhecimento dos outros. Esse é um outro elemento crucial para a filosofia. A humildade socrática, ser humilde. Então agora que a gente já viu esses 4 elementos, já entendemos o que é a filosofia, a gente remonta ao título do vídeo. Por que no título eu coloquei o que é a filosofia ou filosofias? Vamos ver agora. Mas se você está gostando do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal, beleza? Isso ajuda a gente a continuar aqui com os vídeos. Então vamos lá. As filosofias é pelo seguinte... Vocês todos aprenderam, deveriam ter aprendido na escola, que a filosofia começou na Grécia Antiga. Só que aí que tá, pessoal. Aí que tá. Pensem, todos esses elementos que eu falei, não parece que é algo da própria humanidade? Então, se a gente para pra pensar assim, será que os chineses, será que os indígenas, será que os índios, será que os africanos não pensavam de uma forma filosófica, não tinham uma maneira própria de fazer filosofia? É que nós, ocidentais, costumamos colocar o que a China produz é sabedoria. Mas será que não é filosofia? Será que o Confúcio, quando ele pegou e fez todo aquele método dele, não foi meio que uma filosofia? Então, por isso que eu coloco, pessoal, na verdade existem vários tipos de filosofia. Que nem na África é muito valorizado a fala, o diálogo, não tem coisas escritas. Mas se fosse julgar para aí, os pré-socráticos e muitos filósofos, tipo Sócrates, não tinha nada escrito. Então existem várias filosofias. E essa é a beleza da filosofia. É muito livre, é a liberdade em si. Existem várias formas de fazer filosofia. Pode fazer filosofia com sorrisos, com choro. Pode fazer filosofia de várias formas. Isso é legal. Então agora, pensando no Enem aí, né? Que é um dos temas aqui do vídeo. Qual que seria a resposta correta no Enem, pessoal? A filosofia nasceu na Grécia Antiga, beleza? Não se esqueçam disso. Num vestibular ou em prova,
a filosofia nasceu na Grécia Antiga, fruto de um eurocentrismo, mas é isso, tá, pessoal? A filosofia nasceu na Grécia Antiga. E como ela nasceu na Grécia Antiga, Luan? Ela nasceu de uma forma muito interessante. Na Grécia Antiga, antigamente, como vocês devem saber, porque já jogaram vários jogos, já viram vários filmes de mitologia grega, como Percy Jackson, como God of War e outras coisas do tipo, o pessoal da Grécia Antiga acreditava na mitologia grega. E a mitologia era uma religião na época. Eles acreditavam realmente naquilo. Então, quando eles pegavam e falavam de Zeus e colocavam não Poseidon! Não Poseidon! Mas, enfim, pessoal, o figurante aqui teve um erro aqui, mas quando falava em Zeus era Shazam, era trovão, e Poseidon era água, que agora está jorrando no meu corpo. Então, todos os elementos da natureza tinham uma explicação a partir de elementos naturais, a partir da visão de algum deus ou entidade metafísica. Metafísica é algo que está além da natureza, que não pode ser explicado a partir da natureza. Então, os gregos acreditavam que cada coisa que acontecia, que eles percebiam e viam, tinha uma explicação divina. Por exemplo, a colheita ia mal, existia um deus por trás. Está tendo guerra, pode ser tanto Ares quanto Atena, que é também deusa da guerra, da sabedoria. Essa água que caiu aqui, que o figurante está demitido agora, porque errou o script do roteiro, Poseidon, Zeus, o raio. Já tomei um banho já, pessoal, isso é bom. Então, cada um tinha esse elemento da natureza. Então, a filosofia começa quando pessoas curiosas começam a questionar isso. Começam a falar, será que tá começando a trovejar? Cabum! Por causa de Zeus? Então, a partir de questionamentos da natureza que esses primeiros filósofos surgiram. São chamados de filósofos da physis em grego é natureza, ou também chamados de pré-socráticos. Então, eles têm alguns termos que eles são chamados. E todos eles têm um elemento comum, esses pré-socráticos, que é que eles buscavam o conhecimento, a verdade, a partir de coisas da natureza. O primeiro filósofo de todos foi Tales de Mileto. Lembrando que naquela época não tinha sobrenome, tipo Souza, Silva e coisas do gênero. É o lugar que você nascia. Então, Tales nasceu em Mileto, beleza? Mas aí é um tema para o próximo vídeo, a questão dos pré-socráticos. Então, já dei um gancho aí para o próximo vídeo, que é falar um pouco sobre Tales de Mileto, Heráclito de Éfeso e outros filósofos que constituíram esse grupo bastante importante, que foram os primeiros filósofos, ou também chamados de pré-socráticos. Bom, se vocês gostaram de vídeos como esse, deixem nos comentários, se inscrevam no canal, deem like e esperem que logo vai ser lançado a aula 2, que vai ser sobre pré-socráticos, beleza? Então, até mais! E cuidado com os figurantes aí, com a água, pessoal, porque realmente você pode ficar gripado.